Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, ouvintes queridos da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor para você, meus amados, a paz do Senhor, Josi. Amém, a paz do Senhor, que essa paz bendita, gloriosa, poderosa esteja conosco, né, meus irmãos? Esteja na nossa vida, dentro de nós, refletindo em nós essa gloriosa e bendita paz do nosso Jesus, o príncipe da paz. Amém? Que esse dia de hoje seja maravilhoso, que a nossa semana seja repleta de alegrias, em nome de Jesus. Que a palavra dele venha nos instruir nessa manhã e que faça, né, florescer, frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Minha querida Cidinha, Deus abençoe você, em nome de Jesus. A paz, querida, a paz, um beijo no teu coração. Amados, vamos orar então, né, para que a gente possa começar essa programação debaixo da direção de Deus e que ele venha nos instruir aqui mais uma vez, falar conosco, em nome de Jesus. Então vamos lá? Eu oro daqui, você ora daí e com certeza tem um poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Qual é o efeito que você quer para a sua oração? Você que é justificado pelo sangue de Jesus. Qual é o milagre que você está precisando? Creia que pode acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Rosângela, paz do Senhor, minha querida. Dona das marmitas mais deliciosas de Ouro Oeste. Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos orar, né? Pai do Senhor, para você que está entrando agora. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar, nesta rádio, para proclamar a tua palavra, para dizer que o Senhor é bom, que tu és maravilhoso, que tu és um Deus de paz, de bondade, de justiça e de alegria para as nossas vidas, um Deus da bênção, o dono da bênção. Ser conosco mais uma vez. Venha nos instruir, ó Deus, na tua palavra nesta manhã, que não seja eu falando, mas a tua voz falando com o seu povo, que eu sei que o Senhor ama, que o Senhor cuida e quer o melhor para o seu povo. Em nome de Jesus, ser conosco. Não nos deixe, não nos abandone. Estenda sobre nós o teu manto de salvação, Jesus. Olhe para nós com teu olhar de amor e de misericórdia. Nos envolva nos seus laços de amor. Não nos deixe, ó Pai, entregues a nossa própria sorte. Venha nos instruir, venha nos ensinar na sua palavra, em nome de Jesus, porque nós sabemos que nela há vida e vida com abundância. Ser conosco, ó Deus, venha nos instruir mais uma vez, venha nos abençoar, ó Pai, estende a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, toda doença, Pai, em nome de Jesus. Usa também, Senhor, os médicos para tratamentos, para fazer milagres, ó Deus. Nós te louvamos pela medicina, pelo lado bom que ela tem de fazer coisas para nos ajudar. Porque como disse o salmista, se não fora o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. Eu sei, ó Pai, que nós já estaríamos todos exterminados, se fosse da vontade do adversário das nossas almas. Mas o Senhor é bom, estende a sua mão. O Senhor põe por terra todos os levantes dele contra nós, mas eu creio que a tua mão está estendida sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal e proclamando, ó Deus, fazendo o inimigo entender que só o Senhor é Deus da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai colocando de pé, ó Deus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão com os joelhos desconjuntados. Levanta esse povo, dá força, dá ânimo, dá poder, ó Deus, da tua parte na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Liberta os que estão cativos, aprisionados, Pai, nas garras do adversário. Quebra, Pai, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, ó Deus, para destruir as fortalezas do adversário, para libertar o povo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Liberta, transforma, restaura, faz milagres acontecerem na vida daqueles que necessitam. Ó Deus eterno, cuida das crianças, Pai. Vai libertando de toda influência maligna que possa ocorrer, de toda enfermidade. Coloco aqui, Pai, na tua mão mais uma vez o filhinho da nossa irmã Rita. Em nome de Jesus, ser com os médicos, com o tratamento. Põe uma gotinha do seu sangue, Jesus, nessa medicação que ele está tomando e provê na vida do teu filhinho. Em nome de João, Labassuri Andarai. Aleluia. E provê, Senhor, na vida do teu pequeno, na vida de todos aqueles que sofrem. Pai,
que buscam um tratamento, abre as portas dos hospitais, Pai, provê as vagas, vai tirando toda a preguiça, Pai, toda a má vontade dos funcionários desses lugares para atender o seu povo, em nome de Jesus, que haja, Senhor, no meio dessa gente que trabalha para atender o público, compaixão com o próximo, Senhor, em nome de Jesus, que atendam bem, que não prorroguem nada e que façam o melhor para atender o teu povo que está nas filas. Ó Deus eterno, abre as portas de emprego, guarda as empresas, ó Pai, nesse período que nós estamos vendo que vai ser difícil, mas se a tua mão estiver conosco, nada nos impedirá de progredir, de prosperar, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda o Brasil do caos, vai pondo por terra, Pai. Eu sei que o Senhor está trabalhando de uma maneira que nós não estamos vendo, e em breve nós iremos ver o Senhor se manifestar nesse país. Ai, Senhor, pondo por terra tudo o que veio contra o teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Sê conosco, nos abençoa, nos alegra os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu Jesus amado. É isso aí, queridos. Deus é bom e o diabo não presta, mas o importante é que nós somos de Deus, então nós estamos guardados e salvos, né? Pela misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Amém. Bom, essa semana é Dia das Mulheres, dia 8, né? Quarta-feira. Eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa de mulheres, mas o Senhor me deu outra palavra. Até porque essa história do Dia das Mulheres aí não é uma data muito cristã, meus irmãos. E a bondade das mulheres de Deus, o que elas fizeram de bom, de maravilhoso, a fé, a perseverança, a gente sempre sabe, né? A gente pode começar por Maria, falando sobre ela, né? Aquela que ouviu a voz do Senhor e falou, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. E ela colocou a vida dela à disposição para que fosse mãe do Salvador. E ela sofreu bastante, né? Para ter Jesus. Aí depois, durante a vida dela, eu aprendo tanto com ela, assim, que tudo que ela ouvia, o povo chegava, falava que ele ia ser rei, que ele ia ser tal. Ela guardava tudo no coração, né? Mas hoje o Senhor me deu outra palavra sobre outra mulher. Uma mulher bem perigosinha. Não é a Jezabel, é outra. É outra mulher de Ló. Jesus. Conversando. Falando. Trás, né? Hã? Aquela que olhou para trás, exatamente. Jesus falando com o povo dele, né? Ensinando, instruindo seus discípulos a respeito das coisas do reino de Deus. Aí ele fala dessa mulher. Então nós vamos saber quem é ela, porque Jesus nos avisou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lá no livro de Lucas 17, versículo 32, ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Então essa mulher é importante, é pra gente lembrar. Quem é ela? Quem é ela? Quando Jesus falou, né? Ele estava lá falando um sermão escatológico, falando das coisas do fim. E nós sabemos, meus queridos, que nós estamos no fim, não é mesmo? Olhando para tudo que está acontecendo no mundo, olhando para a conjuntura atual, nós sabemos que Jesus está às portas. E nós precisamos nos preparar. Vou te dar um conselho. Você quer saber em que tempo você está? Pega a Bíblia, pega o Mapa Mundi e pega um livro de história. Você vai saber tudo, os jornais do dia. Livro de história não. Pega os jornais do dia, né? E você vai vendo as notícias, comparando com a Bíblia, e pega o mapa para você ver os locais que Deus estava mencionando aqui na palavra dele. Nós estamos vendo assim, 3D, 4D, 5D, não sei, as coisas da Bíblia acontecendo na nossa cara. Então acorde. Acorde porque Jesus está voltando. Então, lá no versículo 26, do livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, nós vamos ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia,
Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, que perder a sua vida, salvá-la-á. Quem foi a mulher de Ló para que Jesus falasse, lembrai-vos da mulher de Ló, para que você não perca o quê? A sua vida, a sua salvação. Porque ele falou assim, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. Ou seja, aquele que entregar a sua vida para Jesus, mesmo que morra, vai ganhar a vida eterna. E aquele que não entregar a sua vida para Jesus, mesmo estando vivo aqui nessa vida, se refestelando de todas as coisas do mundo, aproveitando tudo que o mundo oferece, você vai morrer eternamente. Você perdeu a sua salvação. Você está morto para a eternidade. A sua alma está condenada à morte eterna, no inferno, com o diabo e seus anjos. Não é verdade? É isso que Jesus está falando, irmãos. Então, a gente tem que ver, aproveitando que é o Semana das Mulheres, e vai todo mundo falar a respeito disso aí, eu quero falar dessa mulher, porque foi Jesus que avisou a gente. Atentai-vos para a mulher de Ló. Preste atenção nessa mulher, lembrai-vos dela. Quem foi que ela fez? Então, aí nós vamos ter que voltar lá no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis, para lembrar da história dessa mulher de Ló. Quem era Ló, o marido dela? O sobrinho de Abraão. Abraão, o pai da fé, aquele que conversava com Deus, aquele que Deus mesmo falou que ele é meu amigo, o amigo de Deus, era Abraão. Então, com certeza, Abraão passava todas as experiências que ele tinha com Deus para Ló. Mas Ló, eles caminhavam juntos. Mas aí os rebanhos dos dois ficaram muito grandes, você sabe dessa história. Eles precisaram se dividir, porque o povo deles começou a brigar um com o outro. Aí Ló olhou para as campinas onde estava Sodoma e Gomorra, achou aquela terra muito bonita, apreciável aos olhos, falou, meu tio, eu vou ficar aqui. Abraão falou para ele, fique em paz, escolha o lugar que você quer, porque eu, com Deus, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou bem. Aleluia. Qualquer lugar que a gente esteja com Deus, nós estamos bem. Então tá bom, já foi para lá. Foi para lá, ficou lá criando os gados dele, criando a coisa dele, criando a família dele naquela cidade. Eis que o pecado daquela cidade chegou às narinas de Deus. E Deus falou, vou destruir, porque não dá mais para aguentar. Aí, Abraão foi interceder pela cidade, é lógico, né? Falou, Deus, se não tiver 50 justos lá, o senhor não destrói? Deus falou, não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Mas não tem. E se tiver 40? Não destruo, mas também não tem. E 30? Não destruo, mas também não tem. Até que não tinha nem 10 justos. Então, o que Deus fez? Para salvar a família do sobrinho de Abraão que estava lá, mandou os anjos dele naquela cidade. E os anjos foram para tirar a família de Ló de lá. A paz, Senhor, minha querida Vera, Deus abençoe sua vida. Aí, os anjos chegaram na cidade, mas a cidade estava tão pervertida, tão perdida, que os anjos chegaram, Jó recebeu os anjos dentro da casa dele, os homens da cidade vieram todos em volta da casa de Ló, que nem uns loucos, falando, tira esses homens aí que nós queremos ficar com eles. Você sabe a história do ficar aqui. Tem palavras que eu não vou falar para não derrubar minha live. Mas o que os anjos queriam era isso mesmo, com os anjos na casa de Ló. Ló ficou desesperado, porque ele sabia que aquilo era, aqueles homens eram da parte do Senhor, eram anjos. E ele chegou a falar assim, pelo amor de Deus, peguem as minhas filhas. Mas não toquem nesses homens de Deus aqui. Eles, não, nós não queremos tuas filhas, não. Nós queremos só os anjos, porque eles eram sodomitas. Eles eram. Estavam todos lá querendo os anjos, os homens. Aí você pode me perguntar, e as mulheres, onde elas estavam? Oh, que legal, elas não estavam nessa barbárie. As mulheres não estavam lá porque elas estavam envolvidas com as outras. Porque ali era assim. O pecado de Sodoma e Gomorra era assim.
E como é que Ló estava vivendo no meio daquele lugar ímpio? Diz a Bíblia, diz o apóstolo Pedro, que ele sofria muito por estar lá. Ele sofria muito. Só que ele não conseguia lutar contra. Mas ele sofria. Você sofre com a situação do mundo? Então eu tenho uma palavra para você. Irmã Vera, misericórdia. Era isso aí que estava acontecendo. Não é nada diferente dos nossos dias. A gente não precisa, minha querida irmã Vera, nem ficar assim muito estarrecido com essa história, porque não é nada muito diferente do que acontece nos nossos dias, na surdina por aí. Só que Jesus fala o quê? Que tudo que foi feito às escondidas será proclamado nos telhados. Todos saberão as impiedades do povo. E não foi só corrupção, irmãos, de dinheiro, roubos e tal. Não, foram essas depravações aqui também, né? Foram essas também. E as mulheres não estavam lá no meio dessa balbúrdia? Hoje parece pior, verdade, irmã Vera? Nós estamos assim bem difíceis, né? Nosso mundo está bem difícil, por isso que Jesus está voltando. E a gente tem que se atentar para isso. Então, meus irmãos, ele não... Então, a palavra que eu tenho para você é: você se dói, sofre por causa da situação que está este mundo? Então, Deus está guardando você. Porque o que você não pode eu não participo, mas também não estou nem aí, eles que morram para lá, que eu estou sossegada aqui. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer pelo menos que a gente tenha compaixão e se machuque com isso. Você vê essas coisas acontecendo e fica indignado, né? E sofra. Porque o apóstolo Pedro vai falar que Ló sofria por causa dessa situação. Então, se você sofre ao ver tudo isso, Deus é na sua vida. Agora, se você é daqueles que, deixa eles para lá e não sofre, aí já é complicado. Mas, irmãos, aí os anjos deram o recado para ele. Deram um recado para ele. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Deram um recado para Jó. Sai para Ló. Desculpa eu ficar falando Jó, mas não é Jó, é Ló. Olha, vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Insistiu muito com eles, então vieram com ele e entraram na sua casa, preparou um banquete, preparou bolo sem fermento e comeram. E antes que deitassem, cercaram a casa dos homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Essa palavra conhecer aqui é aquela, que você sabe qual é. Então saiu Ló para falar com eles, fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas que eu tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-los trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Olha o pai, o que ele fez com a filha. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Imagina, né? Os caras vieram ficar na casa dele e ele entregar os homens? Não poderia jamais, né? Eles, porém, disseram: sai daí! Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio habitar aqui e queria ser juiz sobre nós? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar.
Os anjos do Senhor falaram para Ló: pega a tua família e some daqui. Saiam daqui. Oi, Janaína, Deus abençoe. A paz do Senhor, querida. Saiam, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos seus genros. Eles iam casar ainda com as meninas do Ló. Eram noivos. Vamos sair daqui, o Senhor vai destruir. Ah, velho, você endoidou? Fizeram o mesmo que fizeram lá com o Noé, né? Quando ele estava construindo a arca. Você tá doido? Eu tô aqui falando, Jesus está voltando. Muita gente vai falar: você tá doido? Você tá doida, irmã? Que Jesus voltar, para com essa história. Isso não existe, isso é fanatismo de crente. A mesma coisa aconteceu lá com Noé, quando ele construía a arca. A mesma coisa aconteceu aqui. Jesus diz assim: será como nos dias de Noé e será como nos dias de Ló. Não só pelo fato da sociedade estar como está, mas também pelo fato da gente falar e as pessoas não acreditarem, zombarem. E aí, somente aqueles que ouviram, que creram, que serão poucos, é que serão salvos. Meus irmãos, minhas irmãs queridas. Aí, ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as duas filhas que aí estão, para que não pereçam a injustiça dessa cidade. O Ló parece que não queria muito ir, né? Porque no outro dia ainda o Ló, ele não tinha saído. Aí os anjos apertaram ele, falou: sai, sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Não põe o pé aí, não se misture. Saia, escapa-te pela tua vida, eles vão falar aqui, né? Ele, porém, demorava-se, aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. Ele parece que não queria muito sair, não. Ele era indignado com o negócio, ele não gostava. Conforme o apóstolo Pedro fala, que ele era justo e sofria lá naquele lugar. Mas na hora de ter que sair, parece que ele deu uma bambeada. Por quê? Ele estava vendo que a mulher dele não queria ir. Ele estava vendo que os genros não iam. Pronto, acabou o casamento das filhas. Ele ficou, eu acredito, que ele ficou meio preso com isso, com as coisas da família. Mas Jesus fala uma palavra tão dura. Agora eu esqueci, mas ele falou. Ele fala assim: aquele que não for capaz de abandonar pai, mãe, mulher, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Mas Ló parece que ele estava com dó das filhas, com dó da esposa, porque ele não estava se apercebendo. Teve que os anjos pegar na mão dele e falar: saia! Tem que os anjos de Deus pegar na nossa mão e falar para nós: saiam deste mundo. Não faça parte dele. Por que que Deus faz isso? Porque o Senhor é misericordioso. Oh, aleluia! Ele é misericordioso. Ele cuida de nós. Ai, Deus, mas parece que... não, deixa eu aqui mais um pouquinho. E Deus envia um anjo e pega a gente pela mão e fala: sai! Senão eu vou ser obrigada a destruir você com todos. E eu não quero te destruir. Eu quero te salvar. Eu quero você para mim. Deus nos ama, meus irmãos. Deus nos ama. Com força, Ele nos tira dos lugares que não é para nós estarmos. Com força. Hoje... Deus escuta que a gente não vou te falar uma coisa. Hoje, assim, a gente não vê assim muita manifestação de anjo. Só que Deus trabalha. Ele envia uma enfermidade para você parar. Ele envia uma situação para você brigar com alguém. Ele envia uma forma de tirar você dali. Ele trabalha em seu favor.
Então, muita coisa que a gente pensa que está acontecendo na nossa vida é que é para o nosso mal, não é. É Deus trabalhando em nosso favor, querendo nos tirar de certos lugares. Por isso acontecem algumas coisas. Irmã Rosângela, você está aí ouvindo? Eu acho que Deus está falando com você. Deus fala permite algumas situações para que a gente saia dos lugares onde Ele não quer que a gente fique mais. Porque Ele nos ama. E Ele nos quer no lugar que Ele quer. Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida e a gente fica lá, ainda fica insistindo com a situação. É como se Deus tivesse que chegar e pegar a gente com a mão e falar, sai daqui, esse lugar não é para você mais. Aleluia, glória a Deus. Irmã Merval, oh, aleluia, Pai Senhor, meu irmão amado, Deus abençoe. Mamosa, Pai Senhor, bom dia, minha querida, bom dia. Então, meus irmãos, preste atenção nos sinais que Deus está dando. Eu só sei que Ele vai te tirar a força. Se você não entender os sinais, vai acontecer alguma coisa muito pior para você entender. Mas Ele vai reagir para você sair de onde você está. Aí, aleluia, né, minha irmã Rosângela? Deus abençoe sua vida, minha querida. Aí, vamos seguindo na nossa história aqui, deste homem e desta mulher. Porque o Senhor é misericordioso, Ele faz isso com a gente. Ele arranca a gente da onde Ele não quer que a gente esteja. Ele arranca. Por quê? Ele nos ama e quer nos salvar. Ele não tem compromisso com o povo que ficou lá, não. Ai, ai, ai. Aleluia! Tá descendo um raio aqui na minha cabeça. Oh. Aleluia. E aconteceu que... tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças, oh, aleluia, e não olhe para trás. Deus te arrancou? Não olhe para trás, segue, viu, Josi? Segue. Não olhe para trás, aleluia, Jesus, glória a Deus, né, irmã Vera? Não olhe para trás. Sou eu que estou falando, não, gente, é o anjo do Senhor que falou aqui, ó. Escapa-te por tua vida, porque se você ficar neste lugar, como diz o povo por aí, né, maçando barro, você vai perder a sua vida. Não olhes para trás de ti, não pares, vai, escapou, foge. Vai para o monte. Monte sempre fala de presença de Deus. Sempre fala de presença de Deus. Para quê? Para que não pereça. E Ló disse, não, meu senhor, olha Ló, até agora teu servo, se tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela cidade que está lá perto daqui. É bem pequena, não é? Deixe-me ir para lá e ali estarei salvo. E disse-lhe, está bem, aceito a tua proposta. Para não destruir aquela cidade de que falaste. Ele não quis ir para o monte, ele quis ir para uma cidade. Depois você sabe que a história de Ló não acabou aqui. Ele arrumou mais problema para a cabeça dele. Por quê? Deus falou, vai pro monte. Ele falou, não, Senhor, não vai dar tempo de eu chegar lá. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar nessa cidadezinha mais perto aqui. Depois, aconteceram problemas gravíssimos na vida de Ló por conta dessa desobediência. Mas Deus falou, tá bom, então o importante é que você saia daqui agora. Apressa-te, versículo 22. Apressa-te, escapa para ali, porque nada farei enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Você quer perder?
sua vida, sua paz, sua alegria? Você quer perder a sua esperança? Virar uma estátua de sal? Que vida que tem? Nada, acabou, morreu. Virou uma estátua de sal. Outro dia até vi uma reportagem que acharam a estátua de sal da mulher de Ló lá em Israel. Não sei se é verdade. Mas o fato é, onde essas cidades eram localizadas, não dá nada, né? É puro sal mesmo. Tem até o mar morto ali, que é puro sal, né? Não tem peixe, não tem nada. As pessoas chegam a boiar numa funda de tanto sal que tem. Por conta dessa história aqui. Que Deus fez chover. Fogo, enxofre e transformou tudo em sal. Como a estátua de sal da mulher de Ló. Ou seja, esta mulher olhou para trás. Ela tinha uma ordem de Deus. Saia, não olhe para trás. E vai. Siga. Mas o que ela fez? Olhou para trás. Por quê? Acho que ela não estava nem acreditando no que estava acontecendo, porque no fundo, ela devia gostar daquele lugar. Ficou com dozinha dos amigos que ela deixou lá? Dos ímpios que ela deixou? Não sei. Eu só sei que Deus deu uma ordem e ela desobedeceu. E nessa desobediência dela, a Bíblia fala que o pecado de desobediência é que nem pecado de feitiçaria. Deus abomina. Deus abomina os desobedientes. Ela desobedeceu, porque Deus falou, vai, não olhe para trás, escapa-te por tua vida. Ela olhou para trás. Ela não creu no que Deus falou? Não creu. Ela foi olhar para trás, achando que não ia acontecer nada com ela. Ela estava com dó do que estava acontecendo atrás dela? Vai ver que estava. Certamente ela tinha uma paixãozinha por aquele lugar ímpio. E ela olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. E ela perdeu a salvação. Por isso Jesus vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus está querendo falar para nós? Cuidado com este mundo. Cuidado com as suas paixões. Cuidado com aquilo que você tem dentro do seu coração. Atentai para a minha voz. Atentai para o que eu mando. Não tenha vontade de compactuar com esse mundo. Saia dele. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor fala, né? Da grande Babilônia, e ele fala, sai dela, povo meu. Saia. Irmãos, nós vivemos neste mundo. Jesus, quando orou para Deus, para os discípulos dele, ele falou assim, Pai, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, porque senão nós vamos ter que morrer. Mas Jesus falou assim, eu rogo ao Senhor que o Senhor os livre do mal. Entendeu? Não é para nos tirar do mundo, mas é para nos livrar do mal. Tudo isso que nos cerca. E nós temos que olhar para tudo que está acontecendo, conforme a irmã Verinha me falou aqui antes, que da pior, né, que Sodoma e Gomorra, diante de tudo que está acontecendo, a gente tem que ter nojo disso. Nojo, ficar indignado, querer que Jesus volte mesmo logo para limpar tudo isso aqui. E nunca nos conformar e nunca pensar que nós não temos nada a ver com isso. Segundo o que eu leio na Bíblia, Pedro diz que ele era justo. Apesar dele viver lá, parece que ele vivia meio assim, não falava muito. Também se ele fosse falar, coitado, era um contra uma cidade inteira, né? Porque lá todos eram corrompidos, todo mundo, né? Uma cidade cheia de impiedade. No livro de Ezequiel, deixa eu achar aqui para ver, Ezequiel que fala bastante da cidade aqui. Como é que eles eram? Ezequiel 16, 49. 16? Ezequiel 16, 49. Tá aqui, ó. Achei. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, as abominações é aquela parte sexual lá que eu falei, tá? Toda vez que é abominação, é isso aí que Deus está falando. Além de tudo, eles eram soberbos, eles se achavam do jeitinho que está o povo hoje em dia. A soberba subiu. O povo acha que não precisa de ninguém, né? E Deus
tirou essa cidade de diante dele, destruiu. Então, meus queridos, Jesus está dando um recado para nós nessa manhã, não sermos como esta mulher. Existem muitíssimas mulheres na Bíblia que nós podemos falar e tirar exemplos dela. E eu garanto para você, eu sofro em ver esse mundo do jeito. Isso, irmã Verinha, continue clamando a Deus. Porque por causa de você, do teu clamor, Deus vem para salvar a tua família. Deus vem para salvar a tua família, como ele fez com Ló. Por causa do clamor, teve um versículo que eu li aqui e não parei para explicar, mas eu li o versículo aqui em Jó 19 que fala que foi por causa do teu clamor, porque nós vamos destruir. Versículo 13, Jó 19, 13. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O clamor de quem? Do Ló. Ló, toda hora quer falar Jó. Entenderam? Então, e o Senhor está falando para nós não sermos como ela. Não ficarmos presos às coisas deste mundo. Olhar para Jesus. Olhar, prosseguir para o alvo. Olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Nos separar de quem não está nos fazendo ter essa direção de Deus. Tem alguém à nossa volta que está nos impedindo de prosseguir para o nosso alvo? Abandona. Abandona. Melhor você ser salvo do que ficar aí com uma amizade que vai te levar para o inferno, né? Prossiga. Nós precisamos caminhar na direção do céu. Nós precisamos entender que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para essa volta dele. Senão nós não iremos. E Jesus é tão bom que ele está aqui pegando nós pela mão, como que com força. E a palavra diz, né, que o reino do céu é tomado pela força. Não é facinho, não é? Pela força. E ainda bem que Deus vem nos ajudar, não é pela nossa própria força. É na força do Senhor que nós vamos. Ele envia anjos do céu para nos tirar dos lugares onde nós não podemos estar. Ele envia, eu acho que eu falei isso com a irmã Rosângela, é melhor a gente procurar a nossa salvação. Se eu estou no lugar que a minha salvação está sendo, como é que eu falo, está correndo perigo, eu saio daquele lugar. Mas eu vou ser salva. Eu vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus com alegria e com o meu coração limpo. Porque quem tem coração sujo não vai pro céu. Entendeu, irmãos? Presta atenção. Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te tirar da Sodoma. Não olhe para trás. Nada ali é para você. Nada neste mundo é para nós. A nossa pátria é celestial. Né? É lá que estão as nossas riquezas. Aqui não está a nossa riqueza. Aleluia. A nossa riqueza está no céu. Está nas coisas do Senhor. Então nós precisamos entender essas coisas. E você vê, a mulher de Ló, ela era casada com Ló, sobrinho de Abraão. Ela sabia de tudo, dos milagres, do compromisso de Deus, das promessas. Ela sabia de tudo, ela era casada com este homem. A família dela não era qualquer família, era uma família que tinha contato com quem era de Deus. Mas ela se corrompeu. Aparentemente, ela era a esposa de Ló, normal. Criando as filhas, né? Embora as filhas fossem casar com gente de Sodoma, né? Sei, no meio daquilo tudo ainda acharam 2 caras para casar ainda com a filha, não sei nem como. Mas, ela não aprendeu nada. Dentro dela tinha algo, sabe? Às vezes, uma grande doença que vai manifestar no nosso corpo, o sinal dela é mínimo. Não é nada, não é, Josi? Não é nada quando você vai ver, pá. Cuida do teu coração. Para uma barragem estourar, começa com uma pequena rachadura. Quando vai ver, pá, estoura tudo a barragem. Às vezes tem coisas mínimas dentro de nós. Aparentemente nós estamos bem. Aparentemente está tudo certo na nossa vida. Só que tem alguma coisa pequena que Deus está vendo. E por Ele saber que aquilo vai nos destruir, Ele vai e nos tira do lugar. Só que mesmo assim, se a gente for fazer que nem a mulher de Ló, né?
Então, voltemos para a palavra de Jesus. Voltemos para ela. Eu dei essa volta toda no Ló, porque Jesus falou, né? Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, aquela que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aquela que olhou para trás e perdeu a sua salvação. Aquela que não quis se desprender das coisas deste mundo. Perdeu. E Jesus está falando para nós aqui, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não volte atrás. Naquilo que Deus já mandou você ir para frente, não retroceda. É sempre para frente. É sempre em direção ao alvo. É sempre em direção ao céu. Porque olha o que ele diz aqui. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. A gente pensa que está ganhando a nossa vida. Não estamos. Estamos perdendo. Porque a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. E o Senhor não fala de vida física. O Senhor fala de vida espiritual. O Senhor fala da alma que nós não podemos perder para o inferno. Entendeu? Então hoje, nessa semana comemorando o Dia das Mulheres, eu digo, não sejamos como a mulher de Ló. Uma mulher que tinha um marido bom, que tinha um marido de Deus, mas não valorizou o que tinha. E eu sempre falo, né, meus irmãos, que toda vez que a Bíblia está falando de mulher, a Bíblia está falando da igreja, do povo do Senhor. Então, tem gente que é casada com Jesus. Tá lá. Frequenta a igreja. Pensa que tá tudo certo. Pensa que tá salvo. Mas Deus conhece os corações. E Ele sabe o que tá lá dentro. Você tá casado, você tem a aparência de casado, né? A aparência de crente. Entendeu? Porque a mulher significa a igreja. Que tá casada. Que tem um Deus. Você tá lá dentro, servindo a Deus, com alegria, tal. Só que Deus conhece o seu coração. Você está perigando aí para perder tudo. E não olhe para trás. Se Deus mandou você parar com alguma coisa, pare. Se Deus mandou você abandonar alguma coisa, abandone. Tira tudo que é do mundo da sua vida. Tira tudo aquilo que atrapalha você de se encontrar verdadeiramente com Deus. Para que você não perca a sua salvação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tinha aparência. Era casada com um homem justo. E perdeu a salvação porque ela olhou para trás. Porque no fundo, no coração dela tinha alguma coisa. Que ela gostava dali, de Sodoma e Gomorra. Aquele lugar ímpio. Ímpio. E nós não podemos gostar de nada deste mundo. Tudo que é contra a palavra a gente tem que rejeitar, condenar, não participar. Não participar. Entendeu? Por isso que nós somos chamados santos do Senhor. O que a palavra santo significa? Separado. Separado. Separe-se para o teu Deus. Não seja como a mulher de Ló. E sobre as mulheres na Bíblia, quero dizer que tenho experiência própria com o meu Jesus, que Ele cuida de todas, viu? Ele ama todas e cuida com zelo especial. Um dia quero que Ele me fale por que Ele cuida tanto das mulheres. Um dia quero que Ele me fale por quê. Eu acho que é porque Ele tem tanta dó da Eva, que ouviu a voz de Satanás, que Ele fala, nossa, eu vou ter que cuidar dessas mulheres. Eu vou ter que cuidar, porque elas dão ouvidos para o adversário. E Ele cuida de nós, viu, minhas queridas? Ele cuida como uma menina dos seus olhos. Ele cuida mais. Nada contra os homens, não. Porque no reino de Deus não tem divisão, tá? Homens, mulheres, pretos, brancos, pardos, amarelos, vermelhos. Não tem divisão no reino. A divisão é nossa, que nós somos pobres mentalmente, né? Dividimos as pessoas. Pobres, ricos, pretos, brancos, homens e mulheres e tal. No reino não tem nada disso. Mas o Senhor tem um cuidadozinho especial com as mulheres, sim. Até porque a nossa estrutura, ela é mais frágil mesmo.
Então ele vem com a força e com o poder dele para cuidar de nós. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, cuide, vê o que tem da mulher de Ló dentro de você e abandone, não olhe para trás. Se Deus mandou sair, saia correndo. Não perca a sua bênção, não perca a sua salvação, porque você está querendo olhar para coisas que não são mais suas. Não olhe para aquilo que não é mais seu. Deus tem algo melhor, maior para você e para mim. O céu nos espera. Bora pro céu? Ouvi ontem essa frase, gostei tanto dela. Bora pro céu? Então vamos nos preparar que Jesus vem vindo aí. E ele quer buscar um povo zeloso de boas obras. Uma noiva vestida e adornada para ele, com muito amor. Amém, meus queridos? Um beijo. A Josi vai colocar louvores aqui para o pessoal da rádio, né? E eu tô indo. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Que essa semana seja maravilhosa de bênção e de vitórias na sua vida. Que, né, Mara? Deus abençoe. Que a bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor te alcance. E que o cuidado para as mulheres que estão aqui comigo, e que esse cuidado especial de Jesus para as mulheres esteja com você. E você saiba que você é especial. E que você é comparada com a igreja dele. E que ele falou assim para os homens: amem as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Se nós ouvíssemos a palavra do Senhor, tanto homens quanto mulheres, nós viveríamos super felizes nessa terra. Porque ele já deu as instruções, né? Falar para o marido: ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você tem noção do amor desse Deus por nós, pela sua igreja, pelo seu povo? E ele deu essa instrução para os homens. Aí os homens não seguem a instrução. Mas a mulher também não segue a instrução que Deus deu para ela. Então aí fica tudo errado. Mas o desejo do meu coração é que neste dia da mulher, o teu marido, o teu esposo, o teu namorado, te ame como Cristo amou a igreja. Amém? Como eu já sou repleta desse amor dele, eu já sei como que é. Amém, né, Jesus? Mas, para você que tem o seu esposo, aleluia, Deus te abençoe, que o amor e o cuidado de Deus, amém, minha querida irmã, amém, minha querida Cidinha, Deus abençoe. Mas eu desejo do meu coração, irmãs, para vocês nesse dia das mulheres, né? Que não é uma data muito cristã, como eu falei, mas está valendo ainda assim, que o amor do teu esposo seja do jeito que Jesus mandou ele te amar, como ele ama a igreja dele. E você seja muito feliz, mas também não se esqueça de não ser como a mulher de Ló. Seja uma mulher mais sábia. Vai procurar exemplos por aí na Bíblia, que tem bastante, para você viver feliz. Para o Mateus, Jesus, abençoa, Senhor, o Mateus. Eu não sei o que ele está precisando, mas que o Senhor venha sobre ele, trazendo cura, trazendo libertação, meu Pai, fazendo a vida dele limpa, santa e próspera diante da tua presença. Que os pais possam se alegrar no seu milagre, ó Deus, na vida do filho deles. Em nome de Jesus. Entra com providência, Senhor. Entra com providência, vai restaurando, vai limpando, vai curando, ó Deus. Em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam acampados diante do teu pequeno. E que ele possa sentir o teu cuidado, o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Que os pais possam glorificar o seu nome, que ele também, que o Senhor entrou, que o Senhor fez milagre e que o Senhor operou na vida dele para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus, amados. Beijo no coração, até segunda-feira que vem, querendo Deus.